Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e este é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos nesse sábado incrível para juntos extrairmos reflexões que nos aproximem ao ideal humano, através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje estamos aqui com Dante Freitas e com Renan Hanush. Tudo bom, meus caros? Maravilha, prazer. Bom tê-los aqui comigo, cara. Vamos bater um papo. Hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e tecnologia e o quanto que isso pode atuar em harmonia. Dante e Renan criaram um programa que é o Gravidade Zero. O Gravidade Zero, de uma forma muito simplista e resumindo para vocês, eles vão explicar um pouco melhor. O Gravidade Zero, ele é um programa não convencional para você, ele não é convencional para você falar de evolução, de expansão, e não convencional para você falar sobre inovação. Dante, Renan, conta pra gente, só pra gente contextualizar um pouco a questão da história que eu sei que foi o que originou, a ideia que inspirou, a questão da Gravidade Zero, sobre a questão da história da mochila. Conta pra gente aqui, por favor. Era uma vez. Primeiro eu queria dizer que a gente está muito feliz de estar com você aqui. Obrigado. De verdade, Fábio. Obrigado. Cara, a gente estava numa crise muito grande existencial, acho que em lugares diferentes, em âmbitos Cada um diferentes. com motivos diferentes, mas fomos juntos, né, nesse momento delicado, diria, da nossa vida, pessoal, né, eu diria. Mas pense assim, naquele crash muito grande. Eu tinha saído da Gaiola Dourada em outubro, tinha ido totalmente empreender, achando que era o caminho certo, ainda acredito que é ele, e aí quebro em março do ano seguinte, 2019, e aí nesse lugar que a gente vai juntos para a Singularity University, né, uma das maiores universidades de inovação do mundo, lá no Vale do Silício, no campus da NASA, e a gente começa a conviver lá, e eu brinco que a gente viveu uma coisa bem diferente, era quase como se fosse um vórtex, um multiverso, um metaverso, um ambiente diferente do que a gente estava vivendo ali. E uma das coisas que a gente mais faz enquanto brasileiros, eu gosto de provocar isso, que é mentir, contar vantagem e falar mal dos outros, não acontecia quando a gente estava lá. A gente viveu meio que um período onde, de fato, a gente estava tentando viver a plenitude de nós mesmos, nos reconectarmos com nossa alma. A investigação do Dante na época era muito louca. Imagina uma faculdade de tecnologias exponenciais, de disrupção econômica e tudo mais. E a pergunta, a investigação do Dante era essa, Fábio. Primeiro, um parêntese. O Dante se conectou primeiro com os indianos. Tá. Ele se conectou com os indianos e a busca dele era mais ou menos assim. Você acredita que quando a gente mente... Não, como é? Você acredita que a mente mente e o coração nunca mente? Tipo assim, se você vai apostar no caminho da mente ou do coração. Uma investigação, no meio daquela tecnologia toda, né, a gente, nessa crise toda, a gente veio com esse processo de questionar também a existência humana. Né? E lá a gente estava vendo as principais tecnologias, né? Então os cientistas principais estão anunciando suas tecnologias lá. Essas tecnologias que mudam o mundo, né? Então a gente instaurou esses inquéritos para investigar um pouco sobre a base humana, a fundação humana, que na verdade era uma manifestação nossa. Autêntica, né? De a gente ali estar se tratando, eu diria. Né? Então o Gravidade Zero foi um grito, eu diria, de liberdade, né? Que veio assim, tipo, o que é que eu não quero mais levar comigo para esse mundo que está se abrindo, né? O que é que a gente deixa para trás? Como é que a gente esvazia essa mochila? Então foi a partir desse momento que ele não teve intenção nenhuma. Ele foi um movimento, foi um grito de liberdade pessoal. Não foi pensado, não teve uma reunião de naming, de branding, de nada. Não, e transformou-se nisso. A gente sentia isso, essa necessidade de tornar mais leve. Ele transformou em programa, em imprensa. Foi intuitivo, você estava num ambiente que era extremamente fértil para aparecer a Gravidade Zero para vocês. Zero intenção de ser programa, empresa, qualquer coisa parecida. E vocês estavam num ambiente onde se discutia pouco coisas e falava um pouco de pessoas e era muito de ideias. Discutir ideias. Que é um pouco a intenção até do programa aqui. Que a gente fala muito sobre o campo, né? Lá. O campo estabelecido, ou seja, a energia e as pessoas que lá estavam permitia a fertilidade de tudo, né? Então tudo podia lá, você pensar sobre tudo. E isso devia ser uma tecnologia a ser importada para todas as empresas, todas as famílias, todas as relações, a tecnologia do campo. Era um campo, Fábio, que a gente podia ser agente sem tanto julgamento, sabe? Ninguém botava ninguém num pedestal, não tinha um lugar de ego, não tinha um lugar de vaidade, não tinha até nenhum lugar necessariamente de credibilidade. Você podia falar qualquer coisa. Tinha uma frase do Dante que ficou muito famosa dentro do curso que era: eu não necessariamente concordarei com tudo que eu falo. Calma, vamos repetir essa frase. Eu não necessariamente concordarei com tudo que eu falo. Olha que leveza que deu, irmão, de ouvir essa frase.
Ou seja, eu posso estar errado, eu posso mudar de ideia amanhã, eu posso é aquilo de desaprendendo, reaprendendo, né? Coisas novas a todo momento. Mas você sabe, Renan, Dante, uma coisa que eu falo sempre, adoro conversar esses temas, refletir sobre várias questões mais profundas, mas as pessoas às vezes confundem, falam, nossa, Fábio, mas então você está num patamar, né? As pessoas confundem, assim, pelo fato da gente discutir ideias, acha que nós conseguimos praticar 100% as ideias. Eu estou sempre em busca. Não é uma coisa que a gente realmente consegue praticar. Você está orbitando em torno daquilo que você acredita, que você vai em torno... nós estamos como se fosse num jogo evolutivo, buscando uma melhoria. Então eu estou orbitando aquilo tudo que eu discuto, por isso que eu gosto muito da conversa e tudo que vocês aplicam e que vocês entregam e contribuem para o mundo com a gravidade zero, que eu acho incrível. Uma coisa que você falou a respeito das respostas, o Agostinho fala sobre essa questão da intuição. Fala assim, pela intuição, a intuição nada mais é de você responder para as pessoas, cara, eu não sei o que você está me perguntando, mas eu sei que eu posso entregar aquilo. A intuição é simplesmente assim, cara, eu vou fazer, eu sei que sei, mas não sei como explicar que sei que sei. Maravilhoso, maravilhoso. Isso gera um crash na sociedade atual, que Dante traz que me deixa até meio afobado, que é, Dante fala assim, talvez cairão por terra os KPIs, os OKRs, quase que todas as métricas criadas pelas empresas de resultados são métricas de máquina. E aí me remete àquele filme O Pequeno Príncipe, que ele fala, o essencial é invisível aos olhos. A gente virou uma sociedade muito pautada no ter, no tocar, no tangível. Mas a beleza da vida está no intangível, né? Tá no invisível. Se a gente pensar o que é fé, é crer para ver. Sendo que a gente virou uma sociedade pautada no ver para crer. É a inversão dos valores. Talvez o que a gente vai deixar para trás, esvaziar a mochila, é ser eficiente, né? É isso. É o ser eficiente. Isso. Eficiência é coisa de máquina. Ineficiência é coisa de ser humano. Deixar para trás esse tema. Cara, mano. É isso. Tem que deixar mesmo. Até essa questão, isso que ele falou, que é o canudo, né? A conexão, que eu vi que vocês usaram um termo uma vez que eu gostei muito, que a gente está num corredor do velho para o novo. É isso. Esse velho, ainda nas questões de métricas, que é uma coisa que eu fico indignado, as pessoas falam assim, nossa, eu li um livro que fala que 70% das pessoas têm um determinado comportamento, 80% têm um determinado comportamento. Por causa disso, eu vou agir desta forma ou eu vou vender tais produtos. E se a gente fizesse a inversão da discussão disso? Fala assim, escuta, já que a manada está seguindo esse comportamento, mas a gente quer entregar um propósito realmente verdadeiro de expansão de consciência e melhoria, será que é o nosso papel, que é um pouco mais difícil do que simplesmente você seguir a manada, será que não é o nosso papel criar esse tipo de reflexão que vocês fazem para falar assim, olha, vamos romper isso que vocês já estão seguindo, já que 80% segue assim, deixa eu mostrar para vocês e convidá-los para refletir de uma forma diferente, que pode ser aquilo, não que vocês queiram, mas aquilo que vocês realmente precisam, para vocês refletirem alguma coisa diferente. E aí, assim, a gente conseguir fazer com que cada pessoa que nos assiste e reflitam sobre os temas, elas também sejam protagonistas de transformação e não simplesmente vou seguir naquela escola piramidal, então vou puxar um pouco o que você falou a respeito do corredor de uma era para outra. A era antiga era uma era piramidal de frequência vibratória, onde você tinha um grande salvador e a base embaixo que tinha que seguir. E a gente, uma era onde tudo é planificado, horizontalizado, que estamos em rede, pegando o tema do nosso programa hoje, onde a gente vai conectar a questão da tecnologia. Todo mundo tem aqui o celular as pessoas sabem muito bem. Olha, a gente sabe fazer aqui, estamos todos em rede, se eu falar alguma coisa aqui, alguém na China, alguém lá no Sul, a gente já em tempo real já vai saber. Todo mundo entende que a gente está conectado, é tecnologia. Só que ninguém entende que a gente está conectado por um mediador plástico, chama do que quiser, pelo éter, e umas coisas um pouco mais, independentemente de tecnologia. Por que não fazer uma analogia uma coisa a outra? No sentido de que nós estamos totalmente conectados, entender que nós somos uma coisa só. E que o meu comportamento, se eu vou despertar, e se a nossa conversa despertar, isso é uma coisa muito boa para as pessoas que nos assistem, que elas repliquem isso para os outros. E criar aqui uma ressonância. É um movimento isso daqui. É interessante que a gente também tem percebido que talvez esse comportamento da gente tem muito a ver com aquela frequência, você falou de frequência vibratória, é como se a gente fosse, de fato, tivesse sobre a frequência vibratória das máquinas ainda, dos últimos 150 anos, que foi pautada na Revolução Industrial. Ela deu o tom desses anos. E quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente fez, todo o desenho, toda a criação nossa, ela é meio que regida por essa frequência, né, da máquina, que tá muito, e a gente está meio que atravessando por essa frequência o campo humano. Então é desafiador, a gente está se perguntando muito, porque a gente meio que, como se tivesse esquecido talvez de ser humano, a gente está entrando nesse campo subjetivo, né, onde aquilo que a gente estava fazendo parece que não fazia tanto sentido, e aí você começa a exigir novos desenhos, novas coisas. Então eu diria o seguinte, a massificação
ela foi uma das principais características, eu acho que desses últimos anos, né, que caracterizou essa era antiga, e que esse pensamento de massa traz isso. Se você perceber, o governo é um sistema, ele governa a massa. A educação é um sistema, ele educa a massa. Né? Você vê aí, as empresas vendem para a massa, né? Você está falando 70%, 80% de pessoas. Então, e a gente acaba se comparando com a massa. E a massa, ela não é ninguém. A massa, ela não tem essa personalidade. E a massificação é característica industrial, da industrialização. E a gente agora está indo para a desindustrialização. Então, acho que esse detox vai acontecer, sabe? Nesse entre mundos. Para que a gente consiga perceber que cada um de nós somos únicos, temos ingredientes fundamentais para que o coletivo ele cresça. Ou seja, o coletivo não tem necessariamente a ver com a questão da igualdade, né? Não é sobre isso. É questão que nossas diferenças... Hoje, a gente teve um bate-papo também interessante que se falou que somos iguais, ponto. Somos diferentes, ponto. Né? Foi bem, é uma reflexão, mas que eu acho que é o que estará acontecendo, esse mundo que está se abrindo, sabe, Fábio? É uma singularidade na pluralidade ou a pluralidade na singularidade? Uma vez eu já vi vocês conversando sobre isso, que é uma reflexão incrível, que pega um pouco o que você falou sobre estarmos juntos, um coletivo, ou somos individuais, sermos individuais. É bem desafiador, é isso aí. Mas acho que a nossa singularidade vem de nossa pluralidade. Isso. Então a qualidade de nossas ações, de nossas experiências, né, das nossas relações, nos dá essas múltiplas formas, né, de enxergar o mundo, né, essas múltiplas formas de fazer acontecer. Então eu acho que nós somos plurais e por isso somos singulares. Eu gosto disso, eu acho que é meio que eu me reconhecer em você, eu me reconhecer no Dante. É quase como se, imagina que você está caminhando e cada ser humano na tua vida, ele é um fractal, ele possui uma parte tua, é como se fosse um jogo, um caça ao tesouro. E cada pessoa tem parte desse tesouro para você, uma pista de quem você é. Porque se somos fragmento do todo, do divino, do que, né, acreditamos, você possui uma parte que faz parte do todo. É essa fractalidade, né? O todo está em cada parte e a parte está no todo. Então, eu gosto de nos ver como colchas de retalhos. Eu vou me costurando com você, eu vou me costurando com o Dante. E para mim, eu brinco, é bizarro, né? Porque quando a gente morou na Singularity, eu estudei muito a questão de como eu tenho uma vida eterna, como eu radicalmente estendo a minha vida. E eu achava que as soluções estariam em tecnologias, em vários hacks que aconteceriam. Mas para mim, a frase que resume isso é: a eternidade mora na unidade. Tá. Significa o quê? Significa que eu me eternizo em você, você se eterniza em mim. Quando a gente fala de Shakespeare, de Gandhi, de qualquer pessoa, é como se eles ainda estivessem vivos através da gente. A mensagem deles se perpetuou através da gente. Então, na cultura, por exemplo, mexicana, lá eles festejam o Dia dos Mortos. O que é isso? Eles acreditam que se ninguém no mundo dos vivos lembrar de você, mesmo depois que você morrer, aí você morre de verdade. Enquanto aqui a gente lembrar de você, você é perpetuado através do outro. Então eu me eternizo em você. Então o que eu estou deixando para você? O que eu estou deixando para o Dante? Eu acho que tem um pouco disso de... O diálogo de Platão e mostra a necessidade da gente interagir, dialogar para a gente evoluir. Do contrário, a gente fica isolado e a gente não consegue evoluir. E aí, pegando essa ponte, eu já vou fazer já um gancho para o próximo bloco, a gente falar sobre os instantes e como você eternizar um instante. Que o instante, ele é individual, porém, ele precisa de um outro instante que tire ele da sua condição, porque se o instante ficar extremamente parado, ele não é instante temporal, e sim, ele é eternidade. Nossa. No próximo bloco, daqui 2 minutos, a gente volta com essas reflexões incríveis com meus queridos amigos Dante e Renan. 2 minutinhos, já voltamos. Estamos de volta com o Cá Entre Nós, eu sou o Fábio Marques, hoje estou aqui com Dante e Renan do Gravidade Zero. Estamos excepcionalmente hoje gravando aqui no HSM Expo, aqui no stand da Band, que é a empresa digital da Band, que chama Vibra. Estamos aqui num estúdio montado dentro da HSM Expo e aqui estamos aqui com todos estruturados para levar para vocês essas reflexões, conseguir pegar um tempinho aqui desses férias para poder levar para vocês um pouco essas discussões a respeito de tecnologia e espiritualidade. Primeiro bloco a gente finalizou falando a respeito do instante. Estamos filosofando assim um instante. Se você conseguir fazer com que esse instante ele fique estático, esse instante ele vai se tornar eterno e deixa de ser instante. Então, é um pouco mais da questão
filosófica que a gente vem aqui para contribuir para vocês a necessidade da gente interagir com pessoas, que esse é o foco principal do programa. A gente fazer com que, independentemente das pessoas terem formas diferentes de pensar, que é uma outra questão que a gente vê bastante. Na tecnologia, a gente tem visto muitas pessoas fazendo criando um campo energético ruim de animosidade, de discussões por pessoas que pensam de formas diferentes, enquanto que isso deveria ser um estímulo para que a gente, nossa, que legal, o Dante está aqui, a gente está conversando, ele pensa diferente, e por pensar diferente do Fábio, o Renan consegue aproveitar melhor deste embate saudável, deste atrito construtivo, para que ele consiga puxar desta oposição uma reflexão diferenciada do que está acontecendo nessa contrariedade de formas de pensar. Porque se a gente pensa sempre igual, a gente não consegue extrair alguma coisa diferente. Então é aí que a tecnologia também, ao invés dela fomentar a discórdia, ela deveria também, e a gente tem todo esse instrumento e nós temos que ser proativos nisso, de levar para as pessoas uma reflexão diferenciada, falar assim, vamos aproveitar a tecnologia para a gente poder discordar, mas com o intuito de aprimorar, que é o diálogo que a gente está falando no primeiro bloco. Né? Perfeito. Só um contexto, eu vou voltar só para a primeira parte do instante e depois eu volto para esse lugar. Do instante, provocando quem está em casa, eu acho que tem um lugar de como você aproveita os teus instantes. Quando você está em família, quando você está com as pessoas ao teu redor, aquele livro As 5 Linguagens do Amor, um dos mais interessantes é tempo de qualidade. E eu sinto, quando eu paro para refletir um pouquinho, será que a comunicação de todos nós seres humanos, ela melhorou ou piorou nos últimos anos? Se a gente olhar sob uma ótica tecnológica, ela melhorou. Você tem infinitos canais, quase todos gratuitos, acessíveis, todo mundo consegue comunicar, chega instantaneamente, você não tem mais que esperar aquela carta, aquele telegrama, aquilo acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a comunicação piorou muito. Por quê? Porque essa sobrecarga de dados, essa sobrecarga de mensagens, essa sobrecarga de prioridades, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, você está aqui, mas você não está presente para aquele instante. Então, se aquele instante que está existindo naquele momento e você não está presente para ele, ele deixa de ser um presente para você. Sabe, brincar com esse trocadilho da palavra. A palavra presente o presente é um presente para aquele que está presente. Então, eu acredito muito que esse movimento de presença ele vai ser muito fundamental, saudável para todos nós. Sair até um pouco do futuro, que muitas vezes é a ansiedade, né, a ausência de presente, e voltar para o agorismo, e não tanto o futurismo. O offline, para mim, vai ser o novo luxo. A gente sempre atrela luxo à escassez, uma coisa que poucas pessoas vão ter acesso. E para mim, estar offline, estar verdadeiramente presente vai ser luxo para poucos, porque se a gente continuar sempre hiperconectado, em alguns momentos a gente tem que desconectar para nos reconectar com o que verdadeiramente importa, que é um ao outro. Queria trazer um pouco disso. Tudo isso que o Renan está trazendo, você traz muito, depende muito, a gente quando traz esse debate, né, de tecnologia, né, principalmente agora trazendo espiritualidade, tem uma frase que a gente gosta muito de repetir, que é a qualidade de nossa intervenção depende da qualidade interna do interventor. Então, é tudo sobre nós, né, sabe? Então, é um pouco sobre isso, sobre não só o criador, né, da tecnologia, como o usuário da tecnologia, a pessoa que está ali utilizando uma tecnologia que está potencializando as conexões. Ou seja, eu lembro que eu tenho 45, nasci em 1976, ali minha infância, eu tinha 5, 6 amigos que eram as únicas pessoas que podiam me ligar, né, por telefone. Hoje eu tenho múltiplas conexões, ou seja, quintuplicou a quantidade de pessoas absurdamente que me conectam. Ou seja, isso é muito bom, ou seja, eu conheci mais gente, tive mais acesso a mais mapa do mundo, né? Mas ao mesmo tempo isso exige para mim uma capacidade de estar ali, né, super conectado. Então tem coisas que... E aí, obviamente, isso, digamos assim, é novidade, eu diria, né? A gente pelo menos para mim, cada ano vivido, experimentando essas coisas, são novidades. Eu estou me conhecendo mais nesse caos que às vezes se apresenta para mim. A outra coisa que você traz, Fábio, muito sobre... a gente foi muito pautado em ideologias, né? A gente fala muito de ideologias, é interessante que quando você estuda, por exemplo, um assunto e você faz... Aí tem pessoas que vão fazer mestrado no assunto, pós-doutorado no assunto, você meio que vira obrigado a defender aquele assunto para justificar seu investimento de vida naquele assunto. Então você constrói um castelo para defender aquela sua ideologia a todo custo. Então você cria esse processo. E aí assim vai ter ideologia do outro lado. Então você tem um ataque e defesa, você vira um jogo, né, de uma guerra naval, uma batalha naval, né? Então, acho que é muito isso. E a gente está falando muito de multilogias.
Talvez a vida sair desse negócio de ser monocromática para ir para multilogias, ou seja, um campo muito mais fértil, onde tudo pode. Você pode sair desse seu castelo, você pode mudar de ideia, você pode experimentar outras coisas, sabe? Então, acho que o que diferencia muito dessa transição que a gente está passando é que talvez essa diversidade, né, no viver, na forma de aceitar, de pensar coisas distintas, de discordar consigo mesmo, né? De desmanchar a tese que foi construída durante 20 anos, faz parte do processo. Entende? Então, acho que é um pouco dessa provocação, né, que talvez seja o detox que a gente precise, né, para a gente entender o que está rolando aí agora nessa nova era. Eu só vou pegar um ingrediente do Dante aqui, que é interessante. Quando a gente olha para a multilogia e você fala da tecnologia, o algoritmo, como ele faz, ele te dá mais do que tu busca. Lembra que você falou da busca? Estamos buscando isso. Ou seja, se você só buscar aquilo que você está defendendo a tua tese, ele só vai te dar mais disso. Por isso ele polariza, ele aumenta a distância entre pessoas. Então, o Murilo Gans sempre gosta de dizer assim, quando eu vou num voo, eu pego uma revista e leio uma revista capricho. Eu leio um livro de uma área completamente diferente da minha. Se você não buscar, não dizer para a tecnologia, eu quero buscar agora espiritualidade, eu quero buscar agora uma coisa diferente do que você acredita, você vai acreditar que o mundo só existe a bolha que foi criada a partir das suas buscas. Então, você tem que dar à tecnologia a possibilidade de combinar novos mundos, novos interesses seus. Para lacear a mente, para você poder dar mais espaço para você colapsar as funções de ondas, probabilidades de você criar uma nova realidade. É isso. Tem muitas questões falando assim, precisamos criar uma nova realidade, criar um novo mundo, e a gente cria o nosso dia. Tem aquelas máximas que as pessoas gostam de falar. Nessa linha, que eu acho que é incrível a gente puxar esse gancho que vocês estão falando, se você criar... Sabe aqueles... tem um experimento na física quântica, está falando com Einstein aqui, né? A gente, muito legal, o pai do Renan aqui. A gente está falando sobre física quântica. Existe um experimento que é o da fenda dupla. A gente fala rapidinho aqui, vocês devem conhecer, mas mais para o pessoal se familiarizar, que basicamente é você disparar feixes de elétron numa fenda, num anteparo, e aqui vai criar uma projeção na parede, que vai criar uma projeção única, que é uma projeção correspondente àquela fenda que você fez aqui, então vai criar aquela projeção. Se você coloca uma segunda fenda, lá atrás, na projeção, acaba não tendo só uma projeção, e sim duas. Aliás, acaba tendo uma forte no meio e várias outras, como se fosse umas menos forte do lado, menos forte do lado, menos forte do lado, como se fosse uma função de onda. O que causa uma estranheza porque os elétrons que são disparados ali são elétrons que são matéria, então deveria criar duas fendas ali, proporcional ao que tem aqui nas duas fendas do anteparo. Só o fato, para resumir a história, que o assunto é longo, mas só o fato de eles tentaram descobrir o porquê que estava criando esse efeito de onda de projeção lá atrás, eles resolveram medir e observaram. Só o fato de observar, o elétron mudou o comportamento. Ele muda o comportamento, ele passa a adotar a função tradicional de duas fendas, duas projeções equivalentes às fendas feitas aqui. O que isso nos entrega em termos de reflexão? Tudo aquilo que a gente observa, quando você imprime a sua limitação daquilo que você tem guardado no teu cérebro de aprendizado, você limita o colapso de funções de ondas probabilísticas futuras de... Quanto menos você tem o copo cheio e deixa espaço para você criar umas novas situações, laceamente, que foi o que o Renan estava falando agora, se você deixar espaço para você ir laceando a mente, você vai ampliando até a sua zona de conforto. A gente não tem que tirar as pessoas da sua zona de conforto, tem que ajudá-las a ampliar a zona de conforto delas para fazer esse tipo de laceamento de mente, para que elas possam cada vez mais ampliar também as possibilidades de tudo que você vai criar de fatos na sua vida, criar o seu dia, tudo ser possível. A gente tem um filme, não sei se vocês assistiram o filme Lucy, que é um filme que tem uma analogia interessante sobre isso, sobre usar 10% do cérebro, qual seria uma projeção hipotética se você usar o 100% do cérebro. Nossa. Isso daí, de certa forma, lógico que ali tem muita ficção, mas tem uma projeção interessante a respeito dessa onda de probabilidade ela ser estendida e que você criar e você estender uma possibilidade de você quase que colapsar novidades, milagres e coisas que você achava que não era possível e agora você consegue. Então, passando por esse estágio que vocês colocaram, acho que eu vi um dia vocês conversando sobre um corredor entre o antigo mundo e agora. Era complexa. Não vai caber mais você ir para essa era nova
esse novo momento de uma forma muito tradicional, enraizada e fechada, pensando que estudei isso, aquilo, é aquilo que me especializei e eu não vou abrir a cabeça para coisas diferentes. Tampouco vou até fazer a discussão comigo mesmo sobre, pô, isso que eu estou falando, não pode haver um contraditório. O Dante não pode chegar para mim e falar assim, Fábio, o que você pensou até agora? Cara, cai por terra por causa disso. Isso. Nossa, obrigado, Dante, obrigado. Isso daqui eu estou dando passos além na nossa expansão de consciência. Pode ser um caminho nessa linha. É um exercício que pode durar equivalente a uma construção de uma muralha da China, entendeu? Porque as pessoas gostam muito, pedem muito pelo final da história, né? E às vezes as pessoas querem assistir essa mudança, essa transformação e ficam ansiosas por ver, beleza, onde vai parar? Talvez você não vai viver a vida para saber onde ela vai parar. A gente está falando de uma coisa de pensamento de longo prazo, né? Que a gente também discute muito, né? Que tem uma predominância muito forte, patológica, de pensar em curto prazo. Então, todas as respostas a essas perguntas que estão aparecendo, primeiro, precisam ter respostas que não necessariamente vão ter, e segundo, que precisam ser de curto prazo. Eu quero ver amanhã. E amanhã, o que vai ser da educação? Mas talvez a educação ela só venha talvez mudar aqui há 30 anos, há 40, de qualquer coisa que a gente está fazendo agora, sabe? Então acho que tem muito dessas predominâncias, né, que são culturais, eu diria, né, de nossa vivência, né, de gerações aí para trás, que vai custar a gente acreditar em muita coisa daquilo que está acontecendo, né? E quando se fala de espiritualidade, principalmente, né? Eu nem estou aqui para definir, né? Mas é só o fato de você estar buscando essa sua essência, você está sentindo que está no caminho, para mim, ele abre um campo que é o desbravar, para você decodificar padrão, né? Para você caminhar sobre o imprevisível. Tudo isso vai precisar ter muita clareza sua, né? Ter muitas... sentir que você está no caminho certo. É só isso. Não é nem explicar, mas é sentir. Eu te agradeço, Dante, Renan. Eu vou pegar já esse gancho do que você falou a respeito de desbravar para a gente finalizar o programa por enquanto, porque a gente vai continuar esse programa na próxima semana. Vão ser 2 partes. Eu vou puxar desse ponto, Dante, que o Dante contribuiu agora, sobre desbravar e a gente falar sobre o empreendedorismo, o espírito empreendedor, como ele é muito mais salutar e como ele encontra muito mais guarida nessa nova era, para a gente poder desenvolver isso, como o espírito empreendedor pode nos ajudar na evolução desse momento que estamos vivendo agora, tá? Maravilhoso. Obrigado pela presença, gente. Obrigado de coração. Isso. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco nesses 30 minutos. Obrigado a toda a equipe aqui, o Cris Bucols, o Mário, quem que está aqui? O Flávio, toda a turma, o Jefferson. Muito obrigado por todos aqui da Band, da Vibra, que nos ajudaram a fazer esse programa. No próximo programa, nós vamos continuar esse bate-papo com eles para falar sobre tecnologia e espiritualidade. Daqui uma semaninha vocês vão ver a continuidade aqui na Band, no próximo sábado às 9h30, e vai ser gravado e vai continuar aqui no espaço da HSM Expo, nesse estúdio maravilhoso que a Vibra, a empresa de digital da Band, criou. Até o próximo sábado às 9h30.